Brasil Império, Segundo Reinado, Economia. Gente, vamos começar a falar um pouco dos aspectos econômicos do Segundo Reinado, esse longo reinado aí de quase 50 anos, governado pelo nosso monarca, o nosso imperador Dom Pedro II. Vamos dar uma olhada, gente. A economia do Brasil no Segundo Reinado, ela teve como carro-chefe o café, a cafeicultura. Esse é o principal produto da economia brasileira e é um produto para exportação. O Brasil é conhecidíssimo pelo seu café no século XIX. Inclusive, o mundo inteiro, a Europa, os Estados Unidos, todos os países vão consumir café brasileiro, cafezinho brasileiro. E café, gente, é importante para o século XIX porque ele é um estimulante natural. E o século XIX é o século da indústria, da industrialização, da modernização, da aceleração do ritmo de vida, da aceleração do trabalho, da aceleração do comércio, das trocas, das viagens, dos fluxos entre países. Tudo isso, né, o século da ciência, do desenvolvimento científico, tudo isso significa uma incrível aceleração no modo de vida das pessoas. E para acelerar o modo de vida, o café aparece como um combustível, né? Um combustível. Então ele é fundamental, ele passa a incorporar a alimentação, né? A dieta das pessoas passa a incluir o café. Acontece que o café era todo produzido aqui no Brasil. Então, os produtores de café, principalmente da região dos estados de São Paulo, Minas Gerais, um pedaço do Paraná, um pedaço do Rio de Janeiro, esses cafeicultores vão ser os homens mais ricos do Brasil. Os caras que têm grandes propriedades de terra, grandes fazendeiras, grandes cafezais, um grande número de escravos, um grande número de trabalhadores, de estrutura. Tá? E ao mesmo tempo esses caras também vão ser os caras que vão mandar na política, porque esses caras vão ser senadores, esses caras vão ser deputados, esses caras vão ser conselheiros do Dom Pedro II, né? E mesmo com o fim do Império e o início da República, o café até 1940, gente, até 1950 dá para dizer. Até 1940, 1950 é o principal produto da economia brasileira. Tá? Então o Brasil ele se montou muito sobre o café e sobre a mão de obra escrava. Tá? Ele vai ser produzido inicialmente na região ali do Vale do Paraíba. Vocês sabem que o Vale do Paraíba é aqui, né? Aquela região que envolve Guaratinguetá, Silveiras, Lorena, Aparecida, né? Taubaté e muitas outras cidades. Tudo ali forma o Vale do Paraíba. Inicialmente as fazendas de café vão se instalar ali. Só que já na segunda metade do século XIX, ela vai se expandir para todo o Oeste Paulista. Né? O Oeste Paulista, a gente está falando aí o interior de São Paulo, né? Toda aquela região que vai atravessando ali o estado de São Paulo até chegar no Mato Grosso, né? O Oeste Paulista. Ali é que os principais cafezais vão se instalar por ali, tá? E a gente vai ter uma parte do norte do Paraná, posteriormente, o Rio de Janeiro e Minas Gerais também vai ter muito cafezal, muito cafezal. Então, ó, caracterizando a economia brasileira, ela funciona com grandes latifúndios, vocês já sabem o que é latifúndio. São grandes extensões de terra, grandes propriedades, grandes fazendas pertencentes a um único dono só, a poucos proprietários, donos de muita terra. E dentro desses latifúndios funciona a monocultura, ou seja, produzia-se apenas café, né? Café e acabou. Tá? É claro, gente, que você vai continuar tendo o açúcar no Nordeste, aquelas famílias tradicionais, donas dos engenhos de açúcar. O açúcar vai continuar sendo produzido, embora com uma importância muito menor. Né? Claro que você vai ter um pouquinho de cacau na Bahia, a extração das drogas do sertão vai continuar, tá? Mas nada disso sustenta o Brasil e nada disso é voltado, tem tanta importância quanto o café. Tá?
E bom, dentro desses latifúndios aí do Oeste Paulista vai funcionar o café e os trabalhadores que vão plantar, colher, tratar são escravos, né? Trabalho escravo. O Brasil, no século XIX até 1850, continua comprando escravos da costa africana, lá na costa africana, continua tendo um tráfico ali pelo Oceano Atlântico, ligando a costa brasileira com a costa africana, e um vai e vem de pessoas, um vai e vem de comerciantes, escravos aportando principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Dessa vez, o século XIX é a vez do Rio de Janeiro receber um grande contingente de escravos. Tá? O Brasil é o maior país negro fora da África. Né? Cidades como Salvador, por exemplo, 80% da população é negra. A cidade do Rio de Janeiro vai ficar com a maior parte da população do Rio de Janeiro também vai ser formada por africanos escravizados, tá? E para exportação, tá? Todo mundo, essa galera toda para trabalhar no café voltado para exportação. É claro que você vai ter o desenvolvimento de cidades e vilas também. E você vai ter trabalho escravo dentro dessas cidades, dentro dessa vila, fazendo serviços urbanos, como por exemplo camareiras. Você vai ter escravos trabalhando como, principalmente crianças, né, trabalhando como moleques de recado, que leva a mensagem de um lado para o outro. Você vai ter trabalhos domésticos sendo realizados na cidade também, mas o grosso vai para a fazenda. E posteriormente a gente vai ter também a soma de trabalhadores assalariados, imigrantes, tá? Europeus, especialmente italianos, mas também um pouco de alemão, um pouco de ucraniano, um pouco de espanhol, tá? Que vai vir dentro de um regime de imigração para trabalharem também nessas fazendas. Tá? Olha só, no caso da migração, a gente vai ter dois momentos, tá? Um primeiro momento da imigração brasileira, dos imigrantes que vêm trabalhar aí nos cafezais, eles vêm pelo chamado sistema de parceria, que é o sistema que vai ficar vigente até 1870. E no sistema de parceria, os fazendeiros é que financiavam a vinda e a instalação desses estrangeiros, né? Eles pagavam o transporte, pagavam a alimentação, pagavam a vestimenta, pagavam as ferramentas. Afinal, esses caras ficavam instalados ali nas fazendas, precisavam comer, precisavam se vestir, precisavam de ferramentas, precisavam das necessidades básicas. Tudo isso quem pagava era o fazendeiro. E o fazendeiro falava, ó, você já te trouxe lá da Europa, você está todo, da Europa, a Itália está toda ferrada, né, nos campos, e agora eu estou oferecendo para vocês trabalho, alimento, ferramentas, vocês ficam aí na fazenda, trabalha para mim nos cafezais, planta, cultiva, colhe, você, sua família, sua mulher, seu filho, e você me paga essa dívida que você acumulou comigo com o trabalho, né? E aí esses imigrantes já chegavam endividados no Brasil, né, enfrentavam uma longa jornada, saíam dos campos da Itália, ali a Itália toda ferrada no século XIX. Esses caras vêm trabalhar aí nas fazendas e não recebem salário nenhum porque tem que pagar a dívida, né? Só depois de meses, às vezes até anos, os trabalhadores passavam a receber algum salário, mas não acontecia isso porque eles estavam constantemente endividados com os seus fazendeiros, né? E também assim, né? Os fazendeiros aqui acostumados a tratar escravos na base da violência vão começar a tratar os imigrantes do mesmo modo, né? E aí esses imigrantes vão falar, ó, tá impossível vir aqui, vão lançar uma campanha contra, falando super mal aí da imigração para o Brasil, e isso vai pegar muito mal na Europa, e as agências que fazem esse intercâmbio, né, que estavam fazendo essa promoção da imigração, vão cancelar essas imigrações aí, e o Brasil economicamente vai começar a sofrer alguns abalos, né? Até que após 1870, né, foi sendo adotado um outro tipo de imigração, dessa vez ali mais organizado e menos violento,
né, que foi inclusive patrocinado pelo próprio Estado brasileiro ali, pelo Dom Pedro II, que foi o sistema de colonato. Tá? Então ele é diferente do sistema de parceria. O sistema de colonato, o governo do Brasil é quem pagava a viagem. Né? Então não é mais o fazendeiro, não é mais o particular, é o próprio governo que paga a viagem, paga o primeiro ano da estadia desse imigrante no Brasil, e o imigrante ainda vai receber salário desde o começo, tá? Não tem mais essa de pagar dívida com trabalho, não. Vai receber salário desde o começo, mais alguns rendimentos conforme a colheita, e o governo vai pagar a viagem. Pô, então já melhorou bastante, né? Então aí a partir de 70 vai começar a entrar em massa aí, italianos principalmente, tá? Mas também outras partes, imigrantes vindos de outras partes da Europa, que vão trabalhar ao lado desses africanos escravizados, tá? No começo. Depois que a escravidão, a partir de 1850, a escravidão ela vai sofrer um abalo porque o tráfico internacional vai ser proibido. Né? Vai continuar havendo escravidão no Brasil, mas o tráfico internacional está proibido. E após 1888, com a abolição da escravatura, aí não tem, não pode mais ter trabalho escravo, né? E aí esses escravos, esses ex-escravos vão passar também, a maioria vai ser expulso das fazendas, porque vão ser substituídos por essa mão de obra imigrante europeia, mas alguns vão continuar trabalhando, tá? E vão passar a receber salários também, tá? Então, é importante vocês lembrar, diferenciar esses dois sistemas de imigração, tá? Que é o sistema de parceria e o sistema de colonato, né? O Brasil, você pode ver que, principalmente os estados de São Paulo, do Paraná, tem muita influência italiana, não tem, gente? Essa influência italiana vem aí dessa época do café. E não só italiano, tá? A influência de alguma forma também portuguesa, alemã, tá? Mas essencialmente italiana no caso dos cafezais, tá? Vamos avançar aqui mais um pouco. Olha, dá uma olhada nesse mapa aí, é o mapa da expansão do café em direção ao oeste paulista. Ó. Veja só que ele começa no Vale do Paraíba, né? Em 1830 está aqui no Vale do Paraíba, ó. Vassouras, Resende, Lorena, né? São Luís, Jacareí, tudo isso aqui é o Vale do Paraíba. Aqui começam as primeiras fazendas de café, né? Posteriormente, a partir de 1850, ele já se expande aqui mais para o interior do estado, né? Campinas, São Luís, Sorocaba, né? E depois de 1850, 1860, 70, 80, olha como ele se expande para o oeste paulista. Isso aqui é o oeste paulista. Alguns de vocês já devem ter conhecido, viajado para algum desses lugares aqui, né? Tem inclusive aí resquícios dessas fazendas, né? Você pode visitar e tudo mais. Ribeirão Preto, Araraquara, olha aí, né? Então, ó o mapa do café aqui, né? Às vezes cai no vestibular, assim, você tem que diferenciar. Saber que o Vale do Paraíba foi a primeira região, 1830, depois que se expandiu para o oeste. Ah, o café aí. Clima e solo favoráveis ao plantio, tá? Conhecida como terra roxa, né? Porque é uma terra mais fértil, mais abundante de minerais e nutrientes. Então aqui um clima propício, ó, pega um pouco das Minas Gerais também, tá? Pega um pouco do Rio de Janeiro ali, ó, Bananal, Resende, Vassouras, né? Então aqui é a área do café, né? Um pouco do Rio, um pouco de Minas e boa parte de São Paulo aqui também. Esses proprietários rurais aqui, eles tinham casas também de veraneio, casas na cidade de São Paulo, né? Onde eles iam passar o final de semana. São Paulo não era uma megalópole urbana ainda, vai demorar um pouco mais para ser. Mas esses caras moravam aqui no interior e tinham casas na cidade de São Paulo também, como por exemplo ali na região da Avenida Paulista, né? Eram donos de cafezais que tinham suas casas de final de semana, passavam férias ali, né? Tá? Então, mapa do café aí, né?
Pô, professor, e não vai ter indústria, né? Você falou da Revolução Industrial, que o século XIX estava industrializando. Se no Brasil não vai ter indústria, o Brasil não vai ter indústria, não, gente. A indústria no Brasil vai ser só a partir de 1940, tá? De forma mais sistemática, de forma organizada, com apoio, né, do governo federal, que vai ter uma industrialização. Até 1930, 1940, a gente pode falar somente, no máximo, em surto industrial. Surto industrial. Tá? O surto industrial, o que é? São iniciativas de industrialização do Brasil pontuais e que não tiveram continuidade, não tiveram, foram mais circunstanciais, não tiveram um programa continuado. Né? Por isso que a gente chama surtos. Opa, uma tentativa, um espanto ali, outro aqui. Né? E principalmente por iniciativas particulares, né? Como por exemplo o do Barão de Mauá, que a gente vai falar um pouco mais, é, na segunda metade do século XIX. Tá? São alguns aventureiros, na verdade, que tinham inclusive pouco apoio das elites cafeicultoras. É claro que as elites cafeicultoras não querem, não têm muito interesse na industrialização do Brasil, porque elas querem ficar com o privilégio do monopólio da economia, né? Elas querem ficar com o privilégio do desenvolvimento econômico do Brasil baseado na cafeicultura, né? E restrito ali a poucas regiões, né? Mas vai começar a ter alguns aventureiros aí, né? E esses surtos industriais, eles estão muito ligados a dois motivos principais que eu coloquei aqui, né? Primeiro, a partir de 1844, é o fim do acordo com a Inglaterra com relação às tarifas. Lembra daquele acordo com a Inglaterra que surgiu lá com a vinda da família real portuguesa, fugindo do Napoleão? Teve a abertura dos portos e depois teve a abertura do comércio para com a Inglaterra, onde a Inglaterra recebeu taxas privilegiadíssimas, né? A Inglaterra, os produtos ingleses começaram a inundar o Brasil porque eles pagavam só 15%, né, de tarifa, enquanto os outros países, até Portugal mesmo, pagava 16, 20, 24%, né? A Inglaterra então começou a inundar de seus produtos o Brasil, né? E aí não tem como competir, bicho. Aí que, pô, o Brasil tem que continuar produzindo café e deixar os produtos industrializados para a Inglaterra. Só que a partir de 1844, a situação muda um pouco, porque 44 é o fim desse acordo com a Inglaterra, né? E aí o governo, Dom Pedro II, vai elevar os impostos sobre produtos ingleses, né, para 30 até 60%. Então veja só, né? Os manufaturados ingleses, por exemplo, agora chegavam muito mais caros para cá. E aí o que vai acontecer? Qual a consequência disso? A consequência é que uma vez que o produto inglês fica mais caro, qual que é uma das alternativas, né? Quando, por exemplo, seu jogo de videogame lá, ele é muito caro para trazer de fora, né? Aumentou o preço. Qual que seria uma das consequências, né, possíveis, né, teoricamente? Então aqui, a partir de agora, vamos produzir games dentro do Brasil, né? Games feitos por brasileiros para o mercado interno. Né? Então, quando você protege, é uma espécie de protecionismo isso, né? Quando você protege os seus produtos, elevando a tarifa dos produtos estrangeiros, você de certa forma está estimulando a criação, né, e o desenvolvimento desses produtos, incentivando que eles sejam produzidos aqui, né? E foi mais ou menos essa tentativa, né? Então, essa é uma das razões por trás desses surtos industriais, né? E o segundo fator é o de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, Eusébio de Queiroz, decreta o fim do tráfico negreiro. Né? Então, qualquer navio transportando escravos vindos da África para o Brasil, eles podem ser bombardeados pela Marinha Inglesa, né? Que é a polícia do mundo na época, a polícia do Oceano Atlântico na época.
Então, com o fim do tráfico negreiro, o número de escravos começa a diminuir, a entrada de escravos diminui, né? E aí, como o número de escravos diminui, os escravos que já estavam dentro do território brasileiro, eles passam a ter um custo muito alto, né, dentro do comércio interno, né, porque aí o fazendeiro ele pode comprar e vender escravos dentro do Brasil, mas o custo dele começa a ficar muito elevado, né? E aí o capital, o dinheiro, né, os capitais que antes eram empregados na compra desses escravos, eles vão ser aplicados em outras áreas da economia, como por exemplo a indústria, né, nesses surtos industriais, que são pequenas indústrias, né, tentativas de produzir ali têxteis, né, alguns, algumas manufaturas, né, mas de forma muito tímida ainda, né. É, um, a ferrovia, sim, vai ter um grande incentivo da cafeicultura, mas apenas a ferrovia, porque a ferrovia interessa aos cafeicultores para fazerem, né, o transporte lá do Oeste Paulista, lá do Vale do Paraíba, é, especialmente do Oeste Paulista, né, que está mais afastado, até o litoral. Então era interessante que se tivesse ferrovias, né? Ferrovia acaba desenvolvendo uma certa indústria, né? Porque precisa de ferro, carvão, iluminação e tudo mais, né? Um desses aventureiros aí foi o Visconde de Mauá, né? Ou o Barão de Mauá. O nome dele era Irineu Evangelista de Souza, né? Que foi um grande empresário aí desse período, né? Que ele investiu nas companhias de bonde, navegação, iluminação urbana, né? Iluminar a cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro. É um cara que vai criar a fundição, né? Que é você transformar o ferro em aço, estradas de ferro para as ferrovias, para os trens, a instalação de um telégrafo submarino entre o Brasil e a Europa. Vocês sabem que o telégrafo era uma forma, uma comunicação que se dá através de um cabo, né? Então você tem um cabo, veja só, um cabo que conecta o Brasil, que liga o Brasil da Europa, né? E esse cabo transmite sinais emitidos de um lado para o outro, que através de códigos que você recebe esse código por aqui, né? Transcreve ele e ele gera uma mensagem, né? Então, o telégrafo é importante porque ele reduz a diferença, ele acelera a comunicação entre países. Isso é importante para um Estado nacional, né? A navegação, a iluminação urbana. A iluminação urbana, de certa forma, ela também incentiva o desenvolvimento das atividades dentro da cidade, que tem consequências para a economia. Mais pessoas circulando, mais pessoas comercializando, né? E os bondes são fundamentais. Bonde, trem, tudo remete à velocidade, está acelerando o tempo, gente, né? O século XIX é o século das comunicações, o século da industrialização. E o Brasil está passando a conhecer isso, né? De forma muito tímida ainda. É uma grande fazenda o Brasil ainda, mas ele está vendo de forma muito tímida essas grandes inovações aí, né? Infelizmente, o Irineu Evangelista de Souza ele não vai ter muito apoio, né? Inclusive depois vai passar a ser perseguido pelos cafeicultores, porque os cafeicultores simplesmente falavam o seguinte, ó, a gente quer indústria até um certo ponto, né? A gente quer essas modernizações até certo ponto, desde que interessa a cafeicultura. Mas se passar a competir com o nosso produto aqui, a gente não tem interesse, porque o papel, as elites do Brasil pensam da seguinte forma, ó, o papel do Brasil é ser celeiro do mundo, é ser exportador de café, né? E essas iniciativas mais modernas, elas eram mal vistas, né? Elas eram mal vistas, né? E caras como o Irineu Evangelista de Souza falavam, ó, se vocês quiserem continuar só exportando café, tudo bem, mas nenhum país no mundo consegue se desenvolver apenas com um produto, porque se tiver uma crise mundial, tiver uma guerra no mundo, qual a primeira coisa que eles vão cortar do orçamento? Vai ser o café, vai ser a sobremesa, né?
Então, um país não pode se desenvolver somente com um único produto. Ele tem que ter uma economia variada, diversificada, né? Só que as elites não pensavam assim, né? Tem autores, inclusive, que caracterizam, né, o desenvolvimento brasileiro do século XVIII como um arcaísmo, o arcaísmo como um projeto, né? Que é a ideia de manter o Brasil agroexportador, e é isso mesmo, né? Mas por isso que essas iniciativas vão acabar falindo, né? O Visconde de Mauá, inclusive, vai ter suas propriedades vão até a fogo, né? Nas propriedades do Barão de Mauá. As empresas, as fábricas que ele começou a construir, de repente amanheciam todas em chamas, né? Isso é boicote das elites, né? E o Dom Pedro II também. O Dom Pedro II era um cara interessado nas coisas da modernidade, como um curioso, mas ele acabava cedendo muito mais aos interesses dos cafeicultores, dos grandes cafeicultores, né? Dom Pedro II, inclusive, era muito viajado, conhecia o mundo, conheceu a Europa, a Ásia, Estados Unidos, e era super ligado às coisas da ciência e do mundo intelectual. Mas ele também tinha que jogar o jogo dos cafeicultores, que eram os caras que mandavam de fato aqui na economia e na política, né? Então, o Dom Pedro II teve que ceder mais aos interesses dos cafeicultores mesmo. E o Visconde de Mauá teve um filme trágico, porque ele tentou modernizar um país que não tinha, cuja mentalidade não estava em consonância com os ideais dele, ok? Então é isso, gente. Próxima aula a gente vai falar da política externa, a Guerra do Paraguai, questão Christie e movimento abolicionista, para a gente encerrar o segundo reinado na próxima aula. Um abraço.